Pois é, a gente continua nesse assunto porque os pedidos de reembolso com a fraude no INSS já passam de 1 milhão. O nosso entrevistado agora é o professor de Direito Previdenciário do Uniarnal, do Centro Universitário de Belo Horizonte, Douglasson Santos. Tudo bem, professor? Obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Tiago? Boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigado. Bom, eu estava conversando com a Priscila agora há pouco essa informação de que em 2022 nós tivemos pessoas que fizeram denúncias em relação a esses descontos irregulares. O senhor, como um profissional da área, que conhece bem o direito, conhece bem essa área previdenciária, de que forma isso chama a atenção do senhor? Porque é inaceitável que, se denúncias foram feitas, alguma providência, claro, deveria ter sido tomada. Tiago, realmente é uma questão que ultrapassa a questão legal, entra na esfera até mesmo da moralidade. Eu acompanhei com você a entrevista anterior e concordo plenamente que não cabe agora realmente essa identificação se começou em 2019, 2020, 2022 ou se agora no governo atual. A partir do momento que já realmente existiam indícios, e a gente que é da área previdenciária, nós sabemos somente que essas coisas aconteciam. Mas a partir do momento que nós tivemos a migração do sistema previdenciário quase que na totalidade para o sistema digital, que se deu realmente com a pandemia, era de se esperar realmente que se tornasse realmente mais fácil esses golpes. E o que se espera realmente do governo, que tem estrutura para isso, é que tivesse um acompanhamento tecnológico, da mesma forma que você facilita o acesso, que tivesse realmente uma forma de blindagem. E realmente nós não vimos isso acontecer. De forma escalonada, esses casos realmente eles chegaram realmente às autoridades. É isso que faz realmente com que se esperasse que tivesse por parte do governo e dos governos uma tentativa com um pouco mais de força realmente para tentar evitar que esses golpes acontecessem. A gente já sabia realmente, faz parte da nossa advocacia lidar realmente com esses casos, mas deixou realmente de ser casos isolados para ser realmente uma questão quase que generalizada. Eu acho que existe uma inversão por parte do INSS, quando ele entende que o empréstimo consignado ou essas mensalidades associativas é como se elas já fizessem parte na cultura daquela pessoa que vai receber o benefício, e não possibilidade de você realmente buscar aquele benefício. E talvez essa facilitação que se teve que realmente possibilitou esse número realmente quase que espetacular de pessoas que foram prejudicadas. Professor, a nossa comentarista Priscila Silveira faz a próxima pergunta, também advogada, conhece bem essa área. Boa noite, doutor. Satisfação falar com o senhor. A minha pergunta é a seguinte: o senhor acredita que houve falha na fiscalização perante o INSS? Eu digo falha administrativa mesmo. E dentro dessa falha, o senhor entende de alguma maneira que a tecnologia vai facilitar de alguma maneira ou pode facilitar de alguma maneira essa fiscalização? Ou, na verdade, por causa mesmo da tecnologia, tendo em vista que muitos beneficiários não têm acesso a ela, nem sabiam sobre esses descontos, ela vem a ser prejudicial nesse momento, professor? Boa noite, Priscila. É uma pergunta realmente difícil de se responder, porque ao mesmo tempo que a gente não pode abrir mão da tecnologia, principalmente em relação às pessoas que têm dificuldade realmente de ter acesso, de ir na agência, só que já era de se esperar realmente que isso seria um facilitador. Mas o que eu acho, Priscila, é que existe realmente alguns mecanismos que possam realmente dificultar o golpe. Tanto que, a partir de agora, só para em termos de exemplo, houve uma nova portaria, foi estabelecida uma nova portaria para os empréstimos consignados, que a partir de agora, em vez do empréstimo consignado estar disponível, ele está bloqueado. Então, só quem vai ter acesso agora ao empréstimo consignado é aquele beneficiário que escolher realmente, ele vai ter que realmente optar, tá certo? Escolher o empréstimo consignado e comprovar que é ele mesmo que fez através da biometria facial. Então, essa tecnologia da biometria facial já era existente. Se a gente analisar, tá certo? Que na época da pandemia nós tivemos a possibilidade de gestão, de conceder o auxílio emergencial para mais de 100 milhões de pessoas, a gente não pode realmente entender que o governo não tem a estrutura suficiente para realmente fiscalizar.
né? O que houve realmente, eu acho que uma letargia muito grande do governo de entender, né, de que forma que aquilo realmente, o tamanho que aquilo realmente estava tomando, né? A possibilidade da tecnologia de favorecer, eu acho, é maior do que a de prejudicar, dependendo realmente, né, da força, né, do empenho que o governo vai ter realmente para tentar estancar essa sangria. Eu acho que um ponto positivo em relação ao caso para o beneficiário é que realmente essa resposta terá que ser de forma rápida, certo? Caso contrário, realmente essa questão de INSS, se a gente começar realmente a ter outros desdobramentos, isso vai perdurar. Não tem como a gente desassociar a questão política da questão jurídica nesse caso especificamente. Então, eu acho que a tecnologia ela vai ser benéfica nesse ponto aqui agora, porque, sem dúvida nenhuma, para mim, o ressarcimento se dará pela via administrativa. Né? A gente recebe essa pergunta o tempo todo, né? Se é viável ou não o segurado, nesse momento, entrar com uma ação judicial. A minha perspectiva inicial agora é que não. Não por quê? Não que ele não tenha direitos, mas é porque eu acho realmente que, se você entra na esfera judicial, você vai ter uma resposta dos próximos 6 meses. Né? Então, e o governo, no meu ponto de vista também, não vai esperar 6 meses, 1 ano para tentar resolver esse problema. Então, se ele vai resolver isso de forma administrativa, necessariamente ele terá que contar agora com a tecnologia existente. Né? Se a gente, o Thiago iniciou realmente a nossa conversa já falando de 1 milhão de pessoas já identificaram, e de ontem para hoje você pode somar aí mais 400 mil pessoas. Então, já temos 1 milhão e 400 mil pessoas que já identificaram, tá, que tiveram realmente descontos indevidos. Então, a forma que se tem desse repasse ser feito, né, um tempo mínimo, é através da tecnologia. E aí, se me permite, Priscila, já estendendo um pouquinho, mas se me permite, que eu acho que é o ponto-chave, né? Porque essas 1 milhão e 400 mil pessoas que já identificaram que foram vítimas de desconto indevido, a partir do momento que elas identificaram, e aí voltando à questão da tecnologia, né, automaticamente as empresas, as associações vão ter que se manifestar. Mas elas vão se manifestar ao INSS, não ao beneficiário. Eu acho muito importante, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, para que a gente tente evitar realmente novos golpes. Então, essas pessoas que manifestaram ali, que tiveram descontos indevidos, deverão somente através dos canais oficiais manter realmente qualquer tipo de contato. Né? A relação se torna entre essas associações e o INSS, né? Para fazer, eventualmente, a reparação, e não em relação à empresa e o segurado. Ô professor, o senhor disse que esse dinheiro tem que voltar logo, claro, para o bolso do aposentado e pensionista. E, inclusive, a gente vê muita discussão, as pessoas reclamando, claro, que elas foram lesadas, então elas não teriam que fazer nada, não teriam que correr atrás para buscar esse dinheiro, se o governo que teria a obrigação de devolver esses recursos. Uma questão, primeiro, esse dinheiro precisa ser devolvido de forma corrigida, e, em segundo lugar, se o governo não conseguir recuperar todo esse dinheiro roubado, de algum momento, em algum momento, isso vai ter que aparecer na conta do aposentado e pensionista. De onde é que o governo pode tirar dinheiro disso, professor? Pergunta de $1 milhão, né, como se diz, né, Thiago? Porque é o seguinte, eu acho importante para a gente entender tecnicamente como é que funciona a responsabilidade do governo, porque a responsabilidade nesse caso é a responsabilidade solidária. O que isso significa? Que, em regra, né, por questões normativas, quem é o responsável principal pelo pagamento são as associações. E o INSS figura realmente como uma responsabilidade solidária. No caso de não ressarcimento, fica a responsabilidade do INSS. Tá? Então, essa tentativa do governo de assumir isso administrativamente nos leva a crer, tá, que, independentemente da capacidade financeira das associações de arcar, o governo, creio eu, que já vai assumir isso ele mesmo. Né? Aí volta realmente aquela questão. Caso essas empresas que comprovadamente fraudaram não conseguirem fazer o ressarcimento, mais uma vez vai cair isso no colo da população brasileira. E seria realmente o próprio aposentado, ainda que indiretamente, né, arcando com esse ressarcimento. Né? Mas pelo fato de ser uma responsabilidade solidária, subsidiária, perdão, o governo teria direito
depois de regresso em relação a essas associações. Né? Por isso que, nesse primeiro momento, essas associações irão realmente reportar ao INSS. Né? Caso elas discordem realmente do segurado que indicou que não fez a autorização, né? Pode ser que o segurado aí sim tenha que colocar realmente algum documento, alguma coisa nesse sentido. Mas até o primeiro momento, né, a obrigação de comprovar se houve ou não autorização recai apenas na associação. Então, não ficaria realmente com o beneficiário, com o segurado, essa obrigatoriedade. O que ainda é muito incerto, né, porque a gente está na implementação, e essa implementação, sob o ponto de vista estrutural, não há nenhuma dificuldade, porque nós já lidamos realmente com questões dessa natureza. Agora, o que a gente tem que ficar de olho é como estará realmente o processo da operacionalização. E esses próximos 15 dias vai dar o tom realmente de como realmente isso vai acontecer, né? De que forma realmente que vai ser feito. Por mais que essas empresas, Tiago, Priscila, elas realmente, existe realmente todo o indício do comprometimento delas nessas questões, ainda assim elas têm os seus direitos de ampla defesa. Então, em algum momento, ainda se espera, tá, que você tenha o direito de questionar, né, esses descontos, ainda que pelo que tudo indica nas investigações elas sejam responsáveis, mas pode ser que em determinado momento essa empresa tenha realmente o direito de se manifestar. E isso poderia gerar esse atraso. Por isso que eu creio que ficará realmente a cargo do governo, do INSS, fazer esse ressarcimento. Professor, uma última e rápida pergunta. A questão não é toda errada, porque você tem um desconto para uma entidade privada que é feita no holerite de um serviço público. Tanto é que o Congresso Nacional, muitas lideranças parlamentares têm proposto justamente isso. Se alguém quiser fazer qualquer doação para uma entidade como essa, que se faça o pagamento no boleto, no Pix, numa transferência. Será que o que vai acontecer depois de tudo isso, será que esse vai ser o futuro? Eu acho que sim. Eu acho que a lição que nós tivemos, eu acho que eu falei isso no início, eu acho que é a lição que eu acho que o governo tira de tudo isso aí, é que é necessário desassociar essas vantagens, entre aspas, do benefício. Seja realmente essas associações ou até mesmo o empréstimo consignado, é necessário que se retire essa ideia que isso faz parte da própria aposentadoria do beneficiário. É necessário, aí voltando à manifestação da Priscila lá no início, ainda que você tenha a tecnologia para facilitar, é necessário que se tenha realmente o cuidado de que aquele que necessita tenha ainda um esforço além para se associar, para buscar realmente o seu empréstimo, porque esse esforço é que vai realmente determinar quem tem o efetivo interesse e quem não tem, né? Então, essa facilidade que se tem, tá, de você simplesmente, ao mesmo tempo, quem trabalha com direito previdenciário sabe disso, os bancos ficam sabendo primeiro do que os advogados que nossos clientes aposentaram. Tá? Geralmente é o cliente que fala, o banco me ligou, eu ainda nem recebi a notícia que o meu cliente aposentou e o banco já entrou em contato. Então, como você iniciou a sua pergunta, existe erro do início ao fim, né? As informações que são passadas para as instituições financeiras, para essas associações, isso dificulta realmente que esse acesso seja um acesso legítimo. É necessário que se tenha um interesse. Se a gente analisar essas mensalidades associativas pelo prisma, né, consumerista do direito do consumidor, é necessário realmente que haja um interesse da nossa parte para a gente realmente vincular eventualmente aquela empresa a consumir aquele produto. Não é possível que você realmente já tenha isso como se fosse parte de um pacote. Eu já recebo o meu benefício previdenciário, boa parte dele em um salário mínimo, e automaticamente já se tem a ideia que junto a ele já vem o pacote do empréstimo consignado, associações, e algumas dessas associações, eu acho importante relatar também, algumas que são mais sérias, né, difícil de achar algum trigo no meio desse joio, mas algumas dessas associações prestam alguns serviços que são relevantes, desconto em hotéis, planos de saúde, tá? Nada disso é ilícito em si, é ilegal em si, mas é necessário, como qualquer a relação de consumo, que realmente haja um interesse e que se realmente firme a partir de algo mais concreto, né,
a vontade, né, desse segurado de participar daquele serviço. Então, realmente é errado do início ao fim, né? É errado a divulgação dos dados, é errado a facilitação realmente que se tem em relação a esses benefícios, e realmente é necessário que se tenha não só um plano de implementação da restituição, mas uma reestruturação de como isso é feito no âmbito do INSS. Professor Douglerson Santos, de Direito Previdenciário, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção com os ouvintes e telespectadores aqui da Jovem Pan. Excelente fim de semana, voltaremos a nos falar. Professor, até a próxima. Até a próxima, Tiago, Priscila, fico à disposição. Boa noite a todos. Muito obrigado.